Meu nome é Jonathan Santos Souza, sob a orientação do professor Dr. Manuel Messias Ferreira Júnior, desenvolvi o trabalho intitulado Fases Geométricas em Sistemas de Elétrons em Anéis Unidimensionais. Uma introdução sobre o trabalho. A mecânica quântica foi desenvolvida a partir de 1925 através de duas formulações diferentes e independentes. Um dos grandes temas de interesse da mecânica quântica é a geração de fases geométricas, que se originou com o estudo pioneiro do efeito Aharonov-Bohm. Nos anos 50, Aharonov e Bohm mostraram que a função de onda de partículas carregadas, que trafegam em regiões livres de campo eletromagnético, pode ser influenciada em nível quântico pelo potencial vetor A. No trabalho, mostrou-se a interpretação física e cálculo do efeito Aharonov-Bohm, além do exemplo clássico onde o elétron é posto sobre um campo magnético em precessão, mostrando a fase de Berry e como a fase de Aharonov-Bohm é um caso particular desta. Por fim, abordamos também fases geométricas em sistemas fermiônicos, a saber, elétrons e anéis unidimensionais sobre a interação spin-órbita e acoplamento Rashba, na tentativa de se aproximar de temas de pesquisa profissional na área de física da matéria condensada. Como justificativa, o estudo da mecânica quântica com seus postulados ferramental matemático e interpretação física é obrigatório na formação básica do aluno de física. No entanto, há certos tópicos mais avançados, específicos, em que não são cobertos nos cursos de graduação, a exemplo do efeito das fases topológicas e geométricas. Desde o advento do efeito Aharonov-Bohm, o estudo de fases topológicas tornou-se uma área de estudo vigorosa na física contemporânea. O estudo de geração de fases é interessante por incluir outras categorias de fases quânticas, tais como as geométricas, que dependem do caminho de circulação, e as fases de Berry, que podem ter seus efeitos medidos experimentalmente, com diversas conexões nas propriedades e sistemas da física da matéria condensada. O objetivo geral. Objetiva-se com esse trabalho uma compreensão de um tópico pouco explorado dentro da teoria da mecânica quântica em curso de graduação, mas que possui enorme aplicação em temas de pesquisa contemporâneos, as fases topológicas e geométricas em sistemas quânticos. Objetivos específicos. A atividade de revisão e reorganização de tópicos já estudados antes. Cálculo da fase de Berry para elétron na presença de campo magnético girante. Estudo de elétrons em anéis circulares sujeitos a interação spin-órbita e acoplamento Rashba. Estudo de elétrons em anéis circulares sujeitos a interação Rashba e a um campo magnético constante. Metodologia. Utilização da técnica de estudo dirigido, supervisionado pelo orientador, e agendamento de reuniões periódicas orientador, para discutir, elucidar e detalhar os pontos estudados pelo aluno. Os resultados são listados a seguir, em tópicos: efeito Aharonov-Bohm na mecânica quântica, conceito de spin na mecânica quântica, teorema diabático, fases quânticas e fases de Berry, fase de Aharonov-Landau, estudo de elétrons em anéis circulares sujeitos à interação spin-órbita e acoplamento Rashba, estudo de elétrons em anéis circulares sujeitos à interação spin-órbita e acoplamento Rashba submetido à ação de campo elétrico e submetido a campo magnético constante. O efeito Aharonov-Bohm na mecânica quântica. Partimos de um hamiltoniano da ação, como mostra a equação 1, considerando φ os campos escalar e vetor respectivamente. Levamos em consideração a liberdade de calibre e um autoestado que representa o sistema, o que nos leva à adição de fator de fase no autoestado. Obtemos com essa discussão o resultado discutido no trabalho de Aharonov-Bohm sobre a significância destes potenciais na teoria quântica. Considerando agora o hamiltoniano anterior, escrevendo o elétron nas proximidades de um solenoide, como descrito no artigo original, consideramos os seguintes potenciais para o campo magnético dentro e fora do solenoide, como mostra as equações de 2 a 5. O cálculo da equação de Schrödinger, independente do tempo, nos leva à equação das alta-energias para o problema. Spin na mecânica quântica.
Em mecânica clássica, temos o conceito de momento angular, associado ao movimento do centro de massa. Além do momento angular, temos o conceito de spin, associado ao movimento em torno do centro de massa, em termos do momento de inércia e velocidade angular. Estas grandezas possuem correspondentes na teoria quântica. Na mecânica quântica, o spin pode ser tratado como um operador, como mostra a equação 7. As componentes seguem as relações de comutação generalizada utilizando símbolos de Levi e Civita para descrever um comutador com componentes ordinárias, como mostra a equação 8. Podemos então sintetizar o operador de spin, como mostra a equação 9, e a equação 10 mostra as chamadas matrizes de Pauli. Teorema diabático, fases quânticas e fases de Berry. Na mecânica quântica, um processo adiabático refere-se a uma mudança lenta e gradual no sistema físico, que ocorre de tal maneira que as configurações quânticas do sistema permanecem em equilíbrio com os próprios autoestados do Hamiltoniano do sistema em todos os momentos. No contexto da mecânica quântica, faz sentido dizer que, ao considerar dois Hamiltonianos inicial e final, enquanto a transição desses estados ocorre gradualmente. O teorema diabático estabelece então que se uma partícula está inicialmente em um estado n do Hamiltoniano HI, sua evolução conforme a equação de Schrödinger a conduzirá ao estado n do Hamiltoniano HF, com precisão. A evolução adiabática de um sistema quântico leva à adição de dois fatores de fase na função de onda, como mostra a equação 11. A equação 12 e 13 as descreve, sendo chamadas respectivamente de fases dinâmica e geométrica. Fase de Aharonov-Anandan. Discutido como a fase de Berry é uma fase adquirida através de uma evolução cíclica adiabática, levantamos a discussão sobre fases geométricas adquiridas em uma evolução cíclica não adiabática, a fase de Aharonov-Anandan, descoberta por Aharonov e Anandan em 1987. Diferente da fase de Berry, que ocorre no espaço de parâmetros do Hamiltoniano, a evolução na fase de Aharonov-Anandan ocorre no espaço de projeção P do espaço de Hilbert, H. Definimos a fase de Aharonov-Anandan como se segue na equação 14. Também pode ser genericamente parametrizado em termos de um fator lambda qualquer, como mostra a equação 15. Agora vamos para a fase de Aharonov-Anandan elétron no campo magnético girante. Consideramos o caso ilustrativo de um elétron na presença de um campo magnético girante executando o movimento de precessão em torno do eixo Z, como mostra a equação 16. O Hamiltoniano da interação então é dado pela equação 17 e as autoenergias desse sistema são dadas pela equação 18, onde S pode representar valores de mais 1 ou menos 1. Dos autoespinores normalizados, temos a equação 19 e 20, de onde conseguimos extrair as fases de Aharonov-Anandan para os dois espinores, como mostra as equações 21 e 22. Estudo de elétrons e anéis circulares sujeito a interações pi-órbita e acoplamento raspa. No contexto das fases geométricas, suas implicações com a física da matéria condensada vêm sendo estudadas há anos. Dentre as investigações, cabe destacar o estudo de elétrons e anéis unidimensionais sob a ação de campo elétrico externo, dando origem ao efeito de Aharonov-Cauchy, um efeito análogo ao efeito Aharonov-Bohm, também denominado efeito Aharonov-Bohm elétrico. A geração de fase de Berry, devido ao movimento do elétron em anéis, também foi estudada, assim como a geração de fase no regime não adiabático. Revisamos os resultados de artigos nos quais o elétron está confinado em um anel unidimensional de raio R, disposto no plano XY e submetido à ação de um campo elétrico com componente ortogonal e longitudinal ao plano, como mostra a equação seguinte. Calculamos as autoenergias, os autoespinores e a fase de Aharonov-Cauchy, adquirida pelos autoespinores do elétron. As autoenergias são representadas pela equação 23, onde o φ de AC é a fase de Aharonov-Cauchy, representada pela equação 24. Os autoespinores obtidos e normalizados, por sua vez, têm a forma como mostra a equação 25. Estudo de elétrons e anéis circulares sujeito a interações pi-órbita e acoplamento Rashba submetido a campo magnético constante.
Apresentamos o caso de um elétron em um anel unidimensional de raio constante, sujeito a um campo magnético constante e ao acoplamento Rashomon. Fazemos uma representação das primeiras seções do trabalho de Frostagler e Richter. Os autoespinores com spin-up, como se segue S igual a 1, lambda igual a mais 1 e lambda igual a menos 1, são mostrados a seguir na equação 26. Seguindo os resultados da seção, temos também os autoespinores com spin down, ou seja, S igual a menos 1, com lambda mais 1 e lambda menos 1, mostrados na equação 27. Conclusão. O efeito Aharonov-Bohm foi apresentado inicialmente mostrando a sua interpretação física, dedução e cálculo. Mostrou-se que a energia associada à partícula confinada em um caminho definido ao redor do aparato é dada em função do fluxo e de forma indireta do campo. Mostrou-se o exemplo de uma partícula de spin 1,5 sob o campo magnético uniforme, através da notação espinoral, concluindo que a partícula precessa sob o eixo do campo magnético sob a chamada frequência de Lamour. Ademais, foram descritos matematicamente as fases geométricas e de Berry, onde o efeito de Aharonov-Bohm foi revisitado, junto com o exemplo do elétron em um campo magnético em precessão, mostrando que estes são apenas exemplos de fase de Berry. Por fim, foram apresentadas as fases geométricas, devido à evolução cíclica em regimes adiabáticos e não adiabáticos em sistemas fermiônicos, a saber, elétrons e anéis unidimensionais sob interação spin-órbita e acoplamento Rashomon. Agradecimentos. O presente trabalho foi realizado devido ao apoio da Universidade Federal do Maranhão. As referências estão no link e no QR Code a seguir. Muito obrigado.